Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Dirigir uma instituição de ensino exige muito mais do que conhecimentos em pedagogia e metodologias de ensino. Os gestores também precisam entender de administração e de finanças. E essa formação ainda é deficitária, tanto no ensino superior quanto na formação e reciclagem dos profissionais de instituições públicas. No programa de hoje, de forma muito importante, nós vamos conversar sobre a gestão escolar com 3 especialistas que vão trazer as realidades no ambiente público e privado. Participam no debate, com muito carinho que trago aqui o Wellington Campos, vice-diretor da Escola Guilhermino, Escola Estadual Guilhermino em Contagem, Fátima Maria Gonçalves, diretora da Regional Metropolitana da Superintendência Regional de Ensino, e Thaisa Galvão, coordenadora pedagógica do Colégio Sagrado Coração de Maria. Wellington, Fátima, Thaisa, alegria enorme tê-los aqui, porque hoje a gente vai falar de algo que é de suma importância para um país que acabou de passar por um processo de eleição majoritária, que é o processo de eleição e de formação da gestão daqueles que tomam conta dos filhos da gente quando eles não estão perto de nós, de formação tão importante. Wellington, qual que é o desafio de ser gestor escolar numa escola pública em uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, com tantos alunos carentes de educação e tentativa de mudança de vida? Boa noite, Jairo. Boa noite, Fátima. Boa noite. Boa noite, Thaisa. Para mim, estar na escola pública é um desafio. E o maior desafio do gestor da escola pública é estar em todos os cantos da escola e da comunidade, enfrentando problemas sociais da comunidade ao qual ela é atendida, e esses problemas sociais todos são canalizados pela escola. Então, o principal desafio é aliar as técnicas de administração que hoje são cobradas também no órgão público, no órgão privado, né? Aliar a gestão de pessoas, gestão de recursos financeiros e os próprios alunos que ali estão. Fátima, qual que é o desafio da gestão escolar de um profissional que aprendeu história como o Wellington e sabe tudo da Revolução Francesa, a Revolução dos Cravos, mas que talvez não teve lá na formação, na graduação dele, matérias específicas com relação a balancete e fluxo de caixa, por exemplo? Boa noite, público. Boa noite, Jairo. Boa noite, Thaís. Boa noite. Essa dimensão da questão da gestão escolar, ela é bastante complexa, sim, né? Porque mesmo no contexto que nós estamos hoje, né, onde que estamos na era da informação, né, da era digital, né, toda essa mudança, e a educação ela precisa quebrar alguns paradigmas, né, para que a gente possa realmente conseguir essa gestão mais eficaz, onde faz um diferencial na vida do nosso estudante, né? Como você coloca ele como professor, um exemplo aí, é porque a escola ela tem um grande desafio, né? Que é dar a esse aluno condições para viver nessa sociedade aí, né? Então, a escola precisa estar preparando esse sujeito, né, esse indivíduo para essa sociedade. E ser gestor de escola hoje é complexo devido a essa questão de ainda não ter essa quebra dos paradigmas que existem, né, que a gente tem que ir lutando com relação a isso. E o gestor, que não seria hoje somente o diretor, né, tem toda uma equipe envolta ali, ele tem que estar olhando todas as dimensões, que não é somente a pedagógica, né, administrativa, financeira, né, e a pedagógica, e dentro que o Wellington diz aí, né, a questão social, né, porque hoje a família não tem muito tempo, a vida está muito corrida, então esses problemas sociais, eles vêm também para dentro da escola, né, então a escola, além de tudo isso, precisa estar preparada para esse recebimento, né, para estar, né, então essa preparação para ser um gestor da escola, a gente não aprende na faculdade, né, Sim. É no dia a dia mesmo, está caminhando nessa questão aí de... Na medida em que a gente vai fazendo, Thaís, essa primeira apresentação, é minha tarefa lembrar um pouquinho de cada um do que os convidados vai falando, para, na medida em que o programa vai se desenrolando, a gente fazer a costura. Sim. Eu quero depois voltar, Fátima, porque tem um articulista, colunista da Veja de muito tempo, que vai dizer que é exatamente nesse fazer aprendendo, ele tem um discurso liberal muito pronto, que o erro está exatamente no fazer aprendendo. Vou voltar daqui a pouquinho nisso. A realidade da gestão escolar da escola pública, como o Wellington e a Fátima dizem, ela é muito diferente da escola particular, Thaís?
Olha, eu diria que a gente vai encontrar aí alguns pontos, né, de interface, seriam pontos comuns, mas há também pontos de diferença. Eu destacaria que na escola particular, né, assim como na escola pública, a gestão não é exercida por uma única pessoa, ela é exercida sim por uma equipe. Há o diretor executivo, aquele responsável pela gestão, mas há uma equipe de suporte. Então, é muito importante sim ter os profissionais que têm essa preparação técnica. Então, nós estamos falando de gestor, nós estamos falando de uma pessoa especializada, por exemplo, em administração, planejamento, gestão de finanças, gestão contábil, assim como nós precisamos da pessoa da gestão do relacionamento, gestão pedagógica, né? Toda essa, vamos dizer, toda essa interface e, ao mesmo tempo, uma grande habilidade de liderar uma equipe com múltiplas profissões e profissionais. Wellington, essas várias funções que a Thaisa colocou aqui, e aí para o telespectador pensar no organograma da escola, que não vai além de você ir lá na portaria, buscar seu filho e trazê-lo para casa. Um gestor de finanças, um contador, alguém que vai fazer a assinatura do ponto, o departamento pessoal, uma escola em Nova Contagem ou uma escola lá em Ponte Nova, tem essas pessoas toda uma escola do Estado? Eu diria que não precisamos citar Nova Contagem, Nova Ponte, interior de Minas. Na região metropolitana, nós não encontramos uma equipe preparada tecnicamente para gerir, junto com o gestor escolar, o diretor, a escola pública, não. É totalmente diferente. Quem é e quem representa, quem são essas pessoas, é a própria figura do diretor, né? O diretor, como a Fátima bem conhece, foi diretora também, ele cai praticamente de paraquedas naquele cargo, em muitas das situações. Às vezes ele pode ser até a última opção a estar naquele local, ele tem habilidade, alguém vê nele um potencial de líder, mas ele desenvolve habilidades de gestão de pessoas, gestão estratégica, financeira, né, de relacionamento, se torna um verdadeiro líder, que é diferente de ser chefe, com o passar do tempo. Ele não tem uma formação, como a Thaisa disse, várias pessoas formadas tecnicamente para dar esse amparo, o que daria um suporte muito maior e o trabalho conduziria de maneira mais Nas escolas precisa. de Belo Horizonte, da rede municipal de Belo Horizonte, há a figura do caixa escolar. Sim. Mas, se eu não me engano, foi inclusive proposto que essa figura saísse do contexto. Não, quem tem que fazer isso é como no Estado. O diretor é o sujeito que contrata, paga, junta a nota e faz. A nossa preocupação, evidentemente, Fátima, eu queria que você me ajudasse para puxar um gancho do que o Wellington coloca, estamos falando de dinheiro público, estamos falando de dinheiro nosso. Esse gestor, esse diretor, ele tem que ter cuidado no trato do dinheiro que é nosso, né? Lisura, honestidade. Aonde que entra, eu vou retomar do professor que fez língua portuguesa, ele formou em letras, ele fez mestrado em linguística, mas aí ele é eleito como diretor da escola e ele não sabe mexer com fluxo de caixa. Fátima, como que funciona esse processo? Realmente é bastante complexo essa situação, né? Agora, existe toda uma organização também, embora a gente não consiga ainda trazer isso à prática, talvez seja pela necessidade de uma formação, né, desse grupo antes de iniciar o seu trabalho, né? Porque existe a comissão de licitação, existe todo um aparato ali, existe o colegiado, que ele tem função deliberativa, que ele pode assessorar o gestor, né? Então, esse gestor, como a escola particular, da rede particular, tem essa questão, nós também temos uma equipe, né? Tem uma equipe ali que trabalha. Só que essa estrutura, quando eu digo a quebra dos paradigmas, é porque a gente ainda vive muito naquela questão que o diretor é o que manda na escola, que faz toda a responsabilidade dele, que a escola vai fluir ali, né? Então, hoje está muito na mão dessa gestão encontrar esse outro caminho, né? De união ali, de saber realmente estar transferindo atribuições a outras pessoas e compartilhando a sua gestão, né? Uma gestão compartilhada. Então, nós temos hoje diretores da rede pública que fazem uma gestão compartilhada. Entendo. Né? Aí, Thaisa, é inevitável, Wellington, depois talvez eu te interrompi, aí, Thaisa, é inevitável de não dizer que a escola particular, ela está numa situação para a gestão um pouco mais favorável, já que na escola particular eu tenho o contador, o gerente de RH ou algo desse tipo. Ou seja, o diretor ele não vai ter que ficar preocupado se aquela pessoa respeitabilíssima que trabalha na limpeza faltou no dia hoje, né? O gestor educacional ele vai estar muito mais pronto para atender as demandas
dos alunos e da família do que propriamente de comprar ou não a bola que está precisando para a educação física. Então, eu penso, né, que o gestor, ele é realmente aquele que faz a orquestra, ele é o maestro. Mas dentro dessa orquestra estão os diversos papéis e cada um cumprindo. Então, por exemplo, quando nós falamos das compras, não é o diretor, ele vai deliberar talvez na hora da assinatura do pagamento, mas alguém vai fazer a pesquisa, alguém vai fazer o levantamento de preço, alguém vai aprovar a necessidade ou não de compra. A mesma coisa na hora do RH. Precisamos, por exemplo, contratar mais um professor, um estagiário ou um outro funcionário. Ele vai, no final, fazer a deliberação, mas toda uma outra equipe participou também, né, da solicitação da vaga, da aprovação da vaga. A mesma coisa no âmbito pedagógico. É necessário, por exemplo, alterar o projeto pedagógico, a proposta pedagógica da escola. A equipe de coordenadores pedagógicos tem que estar ali pronta para dar esse subsídio para o diretor. Elton, eu te interrompia? Não interrompeu, não. O que eu queria falar é que a diferença principal dessa gestão e dessa equipe que a Fátima está falando está na formação. Há uma deliberação por parte do diretor das diversas funções. A comissão de licitação, aqueles que recebem, aquele que vai receber merenda, que vai conferir, que vai dar o visto na hora de estar recebendo esses produtos, na hora da designação, né, que é o contrato nas escolas públicas. Né? O diretor ele vai deliberar, mas aqueles profissionais que ali estão não são são professores e não são formados para aquele tipo de situação. No caso de licitação, não tem nenhuma formação na 8666, que é a lei de licitações. Né? Ele vai enfrentar todo esse problema de formação técnica. Eu vou voltar, estendendo esse assunto no segundo bloco. Chegamos em outubro, Semana do Professor. Se você não conhece o nome até hoje da professora de português do seu filhote, você vai cobrar dele ser um bom leitor? Participe conosco a partir de agora. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.